Olá, meu aluno da Escola da Prevenção, seja bem-vindo a essa nossa videoaula, aula grátis de número 14 aqui da Escola da Prevenção. E a gente vai, nessa aula e na próxima também, falar sobre NR35. Só que a gente vai ter uma aula hoje, pessoal, uma aula diferente. Você está vendo aqui ó, o mapa mental que a gente vai usar nessa aula de hoje? Percebe que os itens não estão conectados como você está acostumado. A gente tem aqui duas colunas, olha só que legal, duas colunas, primeira coluna à esquerda, segunda coluna à direita, e a gente tem que relacionar os itens da primeira coluna com a segunda. Bacana o exercício, não é? E se você estiver vendo essa videoaula no site da Escola da Prevenção, logo aqui embaixo desse vídeo tem um link, um botãozinho para você baixar essa videoaula. Por quê? Desculpem, para você baixar esse mapa mental, porque você pode baixar esse mapa mental sem as conexões, fazer o exercício antes de assistir a aula para testar o seu conhecimento. E depois você assiste aqui a aula para confirmar que todas as suas respostas estão corretas, tá bom? Bacana, não é? Então olha só, baixa aqui, clica aqui logo embaixo do vídeo nesse botãozinho para você baixar esse mapa mental sem as conexões que a gente vai começar a fazer agora. Tá bem? Eu sou o Herbert Bento da Escola da Prevenção e a gente vai começar a nossa aula nesse instante. Muito bem, meu amigo. Vamos lá então. Primeira coluna, vamos passar o olho aqui e ler o que a gente tem nessa nossa primeira coluna. PT, a nossa permissão de trabalho. Eletricidade, análise de riscos, medo de altura, proficiência, 90, trava-queda, chuva, 2. Ponto de ancoragem. 8. Bienal. Hierarquia. Talabart. Muito bem. Vejamos agora o que a gente vai encontrar na segunda coluna. Quantidade de horas de capacitação do trabalhador. Se o trabalhador ficar afastado por mais de 90 dias, deve refazer o treinamento. Quantidade em metros acima da qual será considerado que a atividade é trabalho em altura. Documento que, no caso de trabalho rotineiro, pode incluir a análise de risco, sequência lógica de ações, onde o EPI é a última opção, dispositivo de segurança para a proteção do usuário contra quedas em operações com movimentação vertical ou horizontal, quando conectado com o cinturão de segurança para a proteção contra quedas. Aquilo que deve ser feito antes de todo trabalho em altura. Condição meteorológica adversa, que leva à não realização de um trabalho em altura. Aquilo que o instrutor precisa ter e comprovar para dar o treinamento. Dispositivo de conexão do sistema de segurança, regulável ou não, para sustentar, posicionar e ou limitar a movimentação do trabalhador. Dispositivo de conexão de um sistema de segurança, regulável ou não, para sustentar, posicionar e ou limitar a movimentação do trabalhador. Tipo de perigo adicional que, quando detectado na análise de risco, deve levar a medidas preventivas adicionais. Item essencial a ser checado durante a análise de riscos. Partido político que nomeou o ministro do Trabalho e Emprego. A frequência de treinamento periódico. Característica que o trabalhador não pode ter para trabalhar em altura. Muito bem. E agora a gente tem a missão de relacionar esses dois itens. A PT, pessoal, é a permissão de trabalho. É um documento, tá legal? Documento que no caso do trabalho rotineiro pode incluir análise de risco? Não. Isso aqui é um procedimento. Sequência lógica de ações, dispositivo, APT é um documento. Então vejamos aqui, documento a ser emitido em caso de trabalho não rotineiro, perfeito. Então esse primeiro item da primeira coluna, a gente vai relacionar com esse último item da segunda coluna. Muito bem. Eletricidade, pessoal, é um perigo que, quando identificado na análise de risco, serve para caracterizar, né, um perigo adicional. É um tipo de perigo adicional que, quando detectado na análise de risco, deve levar a medidas preventivas adicionais. Muito bem. Então a gente vai linkar a eletricidade aqui. Opa, legal. Análise de riscos. Análise de riscos. O que seria a análise de riscos?
Vejamos aqui. Pananana. Aquilo que deve ser feito antes de todo o trabalho em altura. Muito bem. Medo de altura, pessoal. O trabalhador que vai fazer trabalho em altura, ele pode ter medo de altura? Claro que não, tá legal? Então, havia um item aqui, exatamente, olha, é a característica que o trabalhador não pode ter para trabalhar em altura. 90, pessoal, 90 é um prazo, tá? O treinamento de trabalho em altura, ele deve ser bienal, né, o treinamento periódico. Só que, se o camarada ficar afastado por mais de 90 dias, ele deve refazer o treinamento. Então a gente vai linkar com esse item aqui, perfeito? Trava-queda. Trava-queda é um dispositivo de segurança. Tem dois itens na segunda coluna que falam de dispositivos. O primeiro é esse aqui, que fala assim, ó, é um dispositivo de segurança para a proteção do usuário contra quedas em operações com movimentação vertical ou horizontal, quando conectado com o cinturão de segurança para a proteção contra quedas. E temos também o seguinte, dispositivo de conexão com o sistema de segurança, regulável ou não, para sustentar, posicionar ou limitar a movimentação do trabalhador. Bem, esse último item aqui, pessoal, é o nosso amigo Talabart, tá ok? Dispositivo de conexão com o sistema de segurança. Cadê? Tá aqui. Enquanto que esse item aqui, que fala de movimentação vertical ou horizontal, é o nosso trava-queda. Muito bem. Chuva é uma condição meteorológica adversa que leva à não realização de um trabalho na altura. Show de bola! Vejamos aqui. Quantidade de horas de capacitação do trabalhador. 8. São 8 a quantidade de horas de capacitação do trabalhador. Continuando. 2. 2 é a metragem. Acima dessa metragem é considerado trabalho em altura se aplica a norma NR35. Então é a quantidade em metros acima da qual será considerado que a atividade é trabalho em altura. Ponto de ancoragem. É um item essencial a ser checado durante a análise de riscos. Bienal é a frequência de treinamento periódico. Hierarquia é uma sequência, onde o EPI é a última opção. Uma sequência de itens de segurança, onde o EPI é a última opção e o Talabart é um dispositivo de conexão. Muito bem, finalizamos aqui o exercício, ligamos todas as nossas colunas. Amigo, você que é profissional da área de segurança, você é um anjo da segurança e você deve proteger aqueles trabalhadores. Então, sinta-se à vontade de deixar o teu comentário aqui embaixo, dizer o que você achou dessa aula. Você tem que conhecer isso que a gente está estudando aqui. Então pratique esse exercício, use o que você está aprendendo no seu dia a dia de trabalho, proteja e vamos juntos reduzir os índices de acidente de trabalho nesse país continental chamado Brasil. Tudo bem? Deixa aqui o teu comentário é a nossa energia, é o que nos motiva a continuar esse nosso trabalho. Espero que tenha gostado. A gente se vê na nossa próxima aula. Clica nesse botãozinho aqui para curtir essa aula, curtir o nosso canal aqui no YouTube. Tá certo? Grande abraço e até a próxima.